Graça e paz, estamos juntos mais uma vez. Estamos enviando o terceiro vídeo desta série para que você conheça um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. É uma alegria ter você conosco. Bom, hoje a gente vai falar sobre a origem do problema. Quando foi que começou o problema? Sim, nós falamos que Deus nos ama, falamos que Deus não tem prazer nos nossos fracassos, nas nossas derrotas, muito pelo contrário, nós fomos criados com todo um propósito de vitória, nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Deus nos colocou no jardim onde tinha tudo do bom e do melhor, deu autoridade para que nós pudéssemos dominar sobre todos os seres vivos criados por Ele, enfim, né? Nós somos a essência da criação de Deus. Mas se nós fomos criados assim para reinar, né? Criados com toda essa pompa, toda essa valorização, então o que deu errado? E quando foi que deu errado? Né? Esse é o nosso tema de hoje, é isso que a gente vai conversar hoje sobre isso, né? É o nosso tema de hoje. Então vamos lá, a origem do problema, tá? O Criador, ele, como Criador, ele estabeleceu uma regra. Provavelmente era uma prova de obediência. Ele disse: olha, vocês podem comer, vocês, Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos daquela dali. Deus disse: olha, vocês podem comer de tudo, 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 mas aquela ali não. Aquela ali é uma árvore proibida para vocês, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva falharam, né? A gente conhece a história, né? Adão e Eva foram tentados e Satanás ali, através da serpente, tentou Eva, né? E ela acabou levando o seu marido também para o erro, e eles comeram daquela bendita fruta que não podia comer, né? Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com isso, eles deixaram bem claro que escolheram a insubmissão, né? Eles se rebelaram contra uma ordem clara do Criador, né? E aí eles foram expulsos daquele jardinzão, né, todo perfeito, eles foram colocados para fora. Em Gênesis capítulo 3, verso 23, diz o seguinte: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Então, Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor, expulsos do Éden, do jardim, aquela maravilha, eles foram colocados para fora, não é? Isso realmente foi algo tremendo. Eu queria que você entendesse o processo de uma tentação, né? Como é que funciona uma tentação? Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Que morte é essa? É a morte espiritual, que significa o afastamento de Deus. Então, como é que as pessoas são tentadas? Da mesma forma como Adão e Eva foram tentados. Primeiro veio aquele desejo de conhecer o fruto que havia sido proibido por Deus, né? E depois ele é arrastado e seduzido. Então ele sente o desejo, e a partir do momento que ele concebe a ideia de cometer aquele erro, ele dá luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Por isso que eles foram separados de Deus. Adão e Eva foram retirados do jardim. É morte espiritual, é separação de Deus, né? Lá no jardim, eles se encontravam com Deus pessoalmente, na virada do dia. Deus conversava com eles, Deus falava com Adão e Eva, né? E agora eles haviam sido expulsos da presença de Deus. E esse gesto, esse evento, acabou também, infelizmente, nos atingindo, né? Esse pecado de Adão e Eva, o fato deles terem sido expulsos da presença do Senhor,
isso nos atingiu diretamente, né? Por quê? Porque Adão e Eva saíram da presença do Senhor e começaram a ter filhos já fora da presença do Senhor. Começaram a ter filhos fora do jardim do Éden, depois que eles haviam sido expulsos da presença do Senhor. Então, os filhos já nasceram fora da presença do Senhor, distantes do Senhor, né? E está em Romanos capítulo 5, verso 12, diz o seguinte, olha, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, né? Que foi tentado ali e acabou cedendo, e pelo pecado a morte espiritual, como eu já disse para vocês, a separação de Deus. Então, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, o pecado e as consequências do pecado de Adão e Eva nos atingiram diretamente. Todos os seres humanos passaram a estar em pecado, na condição de pecado. E isso é muito importante que você entenda, é o que diz a Bíblia Sagrada. E você vai entender depois por que a gente precisa de Jesus. Porque mesmo que você faça tudo direitinho, mesmo que você seja uma pessoa de muito caráter, você tenha assim princípios, valores maravilhosos, né? Mesmo que você pague suas contas em dia, não deseja mal para ninguém, você não tem vícios, você é aquela pessoa, gente boa mesmo, de verdade, ainda assim você se encontra numa condição de pecado, né? E você vê bem o que o salmista Davi disse, né, no Salmo 51, verso 5. Né? O Salmo 51 é uma oração de confissão, de reconhecimento do pecado. Ele havia cometido um pecado e estava ali pedindo perdão a Deus. E ele diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Esse versículo nos mostra, quer dizer, a gente pode contextualizar essa declaração de Davi e ela nos mostra que todos nós já nascemos contaminados com o gene do pecado. Então não existe ninguém que possa bater no peito e dizer assim, não, eu sou um cara perfeito, eu não desejo mal para ninguém, eu não tenho ódio de ninguém, eu não tenho vícios, enfim, não existe isso. Se você não erra de um jeito, você vai errar de outro jeito. E ainda naqueles momentos de maior comunhão com Deus, a gente está ali, não quer errar, mesmo assim a gente erra, né? Não tem ninguém que não erre. E na Igreja da Conquista, a gente faz questão de ensinar isso para as pessoas, para que ninguém bater no peito e dizer, não, eu estou na igreja, eu não erro. Não, erra sim, erra sim. Não pense que na igreja não vai encontrar pessoas que têm erros, vai encontrar muita gente, todo mundo tem seus erros, né? É lógico que a gente busca uma mudança comportamental, é fruto do Espírito Santo na nossa vida, a gente começa a querer mudar um monte de coisas, mas ninguém é perfeito, porque nós já nascemos contaminados com o gene do pecado, coisa muito séria. Então, o pecado não é meramente uma coisa que você faz de errado aqui, transgride uma lei aqui, outra ali. Isso é também pecado, mas o pecado no sentido mais amplo, no sentido bíblico, é a condição em que nós nos encontramos. A gente vê isso em Romanos 3:23. Diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem um erro de digitação ali, né? Destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo, toda a humanidade pecou e toda a humanidade foi separada de Deus. Por isso que Paulo escreveu, estão destituídos da glória de Deus. E aí a gente começa a entender por que a gente precisa tanto de Jesus, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui para frente. Então, olha o que Tiago escreveu. Tiago capítulo 2, versículo 10. Nenhum ser humano seria capaz de obedecer à lei de Deus. Ninguém foi capaz de obedecer à lei de Deus. Então, Tiago escreveu, olha, portanto, quem obedece a toda a lei, cumpre toda a lei, faz tudo certinho, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças,
torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Eu amo esse versículo bíblico, porque desmonta aqueles religiosos que gostam de bater no peito e dizer que são perfeitos e pessoas que muitas vezes, por estarem na igreja, se sentem superiores às demais, né? E a Bíblia diz o seguinte: se você quebrar um item da lei, é como se você tivesse quebrado a lei integralmente. Então não tem essa de ser mais santinho do que o outro, não, porque todo mundo é como se tivesse quebrado integralmente a lei de Deus, né? E aí a gente entende por que que Jesus nos proíbe de fazer julgamentos, né? De julgar os outros. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 3. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Porque se você julgar, vai ter vingança, vão te julgar. Não, não é isso. Aí ele explica aqui, olha, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida em que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Quer dizer, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Olha, você não pode julgar porque você também erra. Você tem telhado de vidro, como diz aí essa expressão que a gente conhece. Você não pode atirar pedras em ninguém porque você também é um pecador. Se lembra daquela ocasião em que pegaram uma mulher em flagrante adultério, levaram até Jesus e disseram: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei diz que ela tem que morrer, tem que ser apedrejada até a morte. Aí o Senhor Jesus estava escrevendo no chão com o dedo assim, continuou escrevendo e disse aquela emblemática frase: aquele que estiver sem pecado algum, atire a primeira pedra, né? E ninguém atirou, obviamente. E nem o próprio Jesus. Jesus perguntou para a mulher depois: mulher, onde estão os que te condenavam? Ó, Senhor, eu acho que eles não me condenam mais, porque foi todo mundo embora. Aí Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, a gente tem esse projeto de não pecar mais, esse desejo de fugir do pecado, mas a gente não consegue, Não tem nenhum ser humano na face da terra que seja capaz de cumprir toda a lei de Deus. Então, por causa disso, entenda, meu querido, minha querida, entenda, você está recebendo uma orientação que vem direto da Bíblia Sagrada. Eu estou colocando aqui os versículos para você acompanhar, você pode conferir na sua Bíblia, né? Nós fomos separados de Deus. Isaías, capítulo 59, os 2 primeiros versículos, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Tem uma outra versão que diz: fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Né? Então você percebe que essa condição de pecado, que você já notou que é universal, quer dizer, todos pecaram, todos estão nessas condições de pecadores, né? Por mais que a pessoa tenha dignidade, tenha caráter, procure fazer tudo direitinho, mas não adianta, ela vai tropeçar, ela vai errar. Então ela está na condição de pecador. E como pecador, todos nós que somos pecadores fomos separados de Deus, estamos distantes de Deus. Então, Deus, você pode pedir alguma coisa para Deus, Deus te dá pela misericórdia, mas estamos distantes de Deus. E a Bíblia diz isso em outros versículos, em outros lugares, né? Então, é como a gente disse aqui, a gente já leu ainda há pouco Tiago 2,10, eu quero ler novamente. Quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Então, não tem jeito. Você quebrou um item da lei, você é culpado de ter quebrado a lei integralmente. E é aí que Deus, então, vendo que a humanidade se perdeu, vendo que a humanidade está corrompida, vendo que a humanidade está separada de Deus, ele estabelece um plano de salvação.
É isso que a gente vai ver a partir do próximo vídeo. Um plano de salvação é estabelecido por Jesus Cristo, por Deus, para buscar e salvar o homem que se havia perdido. É uma porta que se abre para que nós possamos ser salvos. É uma oportunidade, é uma chance que Deus dá à humanidade corrompida de se salvar, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o plano de salvação estabelecido por Deus, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo teu carinho. A gente se vê no próximo vídeo, então, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.